Ô Luísa, vamos falar de outro assunto, mas ainda sobre o Poder Judiciário, porque por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, na semana passada, aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro por coação. Ele virou réu. O julgamento encerra oficialmente no dia 25 de novembro. Conta pra gente quais são as próximas etapas. Quando de fato pode haver uma análise do conteúdo e uma eventual condenação dele. Uribe, vamos lá. Havia uma expectativa no Supremo de que essa ação penal, né, ele fosse tornado réu e depois fosse aberta uma ação penal e isso pudesse ser concluído ainda em 2025, como a gente sempre tem dito aqui, né, uma avaliação ali de um cenário ideal, tanto no Supremo quanto na PGR, de encerrar todos esses casos mais polêmicos ainda em 2025 para não embaralhar com o ano eleitoral de 2026, quando teremos aí as eleições gerais. Não deu tempo, né? Foi uma agenda muito atribulada, principalmente no colegiado competente, que é a primeira turma, e com isso o Supremo conseguiu julgar em plenário virtual a denúncia da PGR, aceitando essa denúncia e tornando o Eduardo Bolsonaro réu pelo crime de coação. E aí agora vai ser aberta uma ação penal para o aprofundamento dessa investigação, produção de novas provas, oitiva das testemunhas. O próprio parlamentar deve ser notificado para ser interrogado formalmente, assim como aconteceu com seu pai, né, na ação da trama golpista. Fica essa dúvida sobre de que maneira isso vai ser feito na medida em que Eduardo Bolsonaro tem dito que não foi formalmente notificado, ele inclusive nem designou uma equipe jurídica, né, uma banca de advogados própria. A Defensoria Pública da União é que está fazendo a defesa do parlamentar, que entende que deveria ter sido notificado por carta rogatória, que é um instrumento que exige uma cooperação internacional entre os dois países, no caso entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso demoraria mais, né, e arrastaria um pouco mais o processo. O ministro Alexandre de Moraes disse que não era o caso, porque Eduardo Bolsonaro estaria apenas temporariamente nos Estados Unidos, tanto que mantém um endereço funcional aqui em Brasília, o seu gabinete na Câmara dos Deputados em pleno funcionamento enquanto ele está nos Estados Unidos. De qualquer maneira, houve essa decisão da primeira turma, com uma unanimidade, inclusive, para tornar Eduardo Bolsonaro réu, mas, obviamente, a gente já está em 17 de novembro, né? Tem pouco tempo hábil até o recesso do Judiciário e, obviamente, uma ação penal não é instruída em um mês, isso nem seria possível, né? Então, deve ficar o julgamento da ação penal ali para o fim do primeiro semestre de 2026. Nesse recálculo aí de prazos, Uribe, o cenário agora que é considerado o ideal, né, pelos ministros do Supremo, é concluir essa ação penal, julgar, né, a ação, definir se Eduardo Bolsonaro deve ser condenado ou absolvido por esse crime de coação no curso do processo, ainda no primeiro semestre de 2026, antes da eleição, para evitar uma confusão ali sobre o nome na urna, né? Afinal de contas, se Eduardo Bolsonaro for condenado pela primeira turma do STF, ele fica com a ficha suja e aí não pode disputar as eleições com base na lei da ficha limpa, né? Então, isso é fundamental para evitar que Eduardo possa se candidatar e depois sobrevir uma condenação e aí, com isso, ele ser eleito e ficar pendurado em uma liminar, né? Afinal de contas, essa eleição poderia acabar sendo revertida de alguma maneira devido ao registro de candidatura ser declarado irregular justamente em razão dessa possível condenação pela primeira turma do STF. E só para concluir, para resumir, né, do que Eduardo Bolsonaro está sendo acusado, ele virou réu pela sua atuação nos Estados Unidos. Os ministros entenderam que a atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior foi crucial para a aplicação de sanções dos Estados Unidos ao Brasil e também viram isso como uma tentativa do deputado de colocar obstáculos e tentar constranger o judiciário no julgamento da trama golpista que acabou condenando o seu pai a 27 anos e 3 meses de prisão.